Temos que tirar o Lira, diz a Taru Trupa. Temos que tirar mesmo. Infelizmente, o Lula teve um encontro com o Arthur Lira. É fogo. O novo governo é de conciliação, mas nós temos que manter aqui os nossos valores de esquerda e também democráticos para defender justamente tudo que vale. Luiz Giglioli mandou aqui: não esperaria algo muito diferente de alguém que está tão ligado no PSDB, principalmente a ala chucra do partido, e usa discurso fascista para atacar a Janja. Eu não sei se é a ala chucra do PSDB, mas o fato é que o marido da Eliane é publicitário do partido. Então, ela é uma figura muito ligada com a direita, como a maioria dos jornalistas dos anos 80 e dos anos 90, né, gente? Eles se aliaram à direita porque era o poder econômico. O Fernando Henrique Cardoso ganhou duas eleições justamente em primeiro turno, e a Eliane Cantanhede estava alinhada diretamente com esses interesses. Bom dia, Sandra Araújo, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, mandem superchats, mantenham aqui a nossa live, que é bastante necessária. Ontem a Janja deu uma entrevista para o Fantástico, não vou poder mostrar muitas imagens, mas tem imagens inéditas da comemoração da vitória do Lula e da Janja no segundo turno das eleições, olha só. Foi o momento da apuração, assim, quando vocês viram que sim, ele tinha sido eleito? A gente estava em casa, no primeiro turno a gente foi para um hotel e acompanhou a apuração do hotel com muitos amigos, muitos políticos. No segundo turno a gente optou por ficar em casa, a gente almoça tranquilo, descansa, dormimos de tarde, acordamos. Conseguiram dormir? Dormiram? No momento do resultado, a gente estava no escritório dele em casa, foi um momento muito... Respiramos, né? Respiramos porque foi uma apuração difícil, ganhamos e a primeira coisa que ele queria fazer era sair no portão, abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão. Eu só queria dizer isso. Vamos tratar de cuidar desse país. O Lula tá sempre com o povo. É incrível isso, incrível o carinho dele com a Janja. Que legal ter essas pessoas agora no comando e na coordenação do país. Olha lá, Taru Trupa mandou: será que não deveríamos armar protestos para remover esses bolsonaristas, principalmente o Lira? Pois é, vamos aí seguindo. Gente, vão curtindo, vão compartilhando. Vamos ler aqui também uma reportagem da Folha de São Paulo. Lembrando que nestas próximas semanas vão começar a se lançar os nomes justamente dos futuros ministeriáveis. Estamos com 111 likes. Vamos bater, gente. Vamos bater 120 likes. Obrigado, Sandra Araújo, que mandou aqui já uma contribuição para a gente, ó, para fortalecer o seu trabalho no canal. Um grande abraço, Pedro. Obrigado, Sandra. Deixa eu pegar aqui só os superchats e vamos ler a principal notícia do jornal Folha de São Paulo de hoje, sobre os ministeriáveis e a questão do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui para essa reportagem longa, que é a reportagem de capa da Folha. Lula deverá ouvir Lewandowski e priorizar garantistas para as escolhas no Supremo Tribunal Federal. Pessoas próximas ao petista também apostam em nome jovem que fique muitos anos na corte. Reportagem aqui do José Marques, Matheus Teixeira, Júlia Chaib e muitas pessoas aqui. O ministro Ricardo Lewandowski será fundamental na escolha de seu sucessor no Supremo Tribunal Federal pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, afirmam pessoas próximas ao petista com trânsito no judiciário. O magistrado será o primeiro a sair da corte e abrir vaga para uma nova indicação de Lula. Ele completa em maio 75 anos, idade em que os juízes precisam se aposentar compulsoriamente. Em outubro será a vez de Rosa Weber, atual presidente do tribunal, chegará à idade limite para atuar no Supremo. Essas são as únicas duas vagas que Lula poderá preencher nos seus 4 anos de mandato, caso nenhum outro ministro decida antecipar a aposentadoria. Atualmente, o STF tem um ministro indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, um indicado pelo Michel Temer, Alexandre de Moraes, 2 por Bolsonaro, Cássio Nunes e André Mendonça, e 3 por Lula, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, e 4 por Dilma, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Com as substituições esperadas ao fim do próximo ano, serão 4 ministros indicados por Lula e 3 por Dilma,
pelo rodízio que os próprios magistrados organizam dentro da corte, observando o critério de antiguidade, os próximos presidentes do STF devem ser Barroso e Fachin, ambos nomeados pela petista Dilma Rousseff. Dada a importância do Supremo, pessoas próximas a Lula afirmam que ganhou corpo na campanha a tese de que é preciso priorizar nomes mais jovens que poderão ficar por muitos anos no tribunal. Além disso, tem reverberado na cúpula do partido a necessidade de indicar ao menos um advogado do campo criminal, área que prevalece um perfil mais garantista. O PT já escolheu no passado nomes que corresponderam às expectativas em julgamentos que atingiram o partido, como no caso do Mensalão, justamente por simbolizar o perfil desejado. Lewandowski tem sido visto como um nome importante nas articulações da próxima sucessão. Foi Lula quem indicou o magistrado para o STF em 2006 para substituir o ministro Carlos Veloso. À época, ele era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. A atuação garantista do ministro, que costuma prezar pelas garantias individuais dos investigados em casos de grandes repercussões, como o Mensalão e a Lava Jato, agradaram um petista que busca um nome de perfil similar para sua primeira indicação ao Supremo nesse terceiro mandato. Na avaliação de pessoas próximas a Lula, ele é o único ministro dos indicados pelo PT que foi fiel à partida em todos os momentos, inclusive em situações de pressão por parte da mídia e da oposição. No Mensalão, o ministro votou para absolver o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do PT, José Genuíno, mas foi voto vencido. Nos últimos anos, no âmbito da Lava Jato, anulou uma série de casos que estavam na Justiça Federal do Paraná e autorizou a defesa de Lula o acesso às mensagens vazadas de integrantes da Força Tarefa do Ministério Público Federal. Esse material deu início à derrocada da operação. Eu falo por experiência minha de repórter, eu fiz reportagens a respeito da operação Spoofing, que era essa operação que o Lewandowski levantou o sigilo. Foi muito importante a atuação dele pela própria liberdade de imprensa e para denunciar os desmandos da Operação Lava Jato. Foi justamente o Lewandowski que fez esse tipo de coisa. É ele que está sendo consultado pelo PT para priorizar escolhas no Supremo. Vamos continuar aqui a leitura, que ela é bastante importante. Nesse caso, Lewandowski teria influência na sugestão de candidatos para indicação de Lula e, além disso, há quem aposte que ele tem poder de veto para barrar possíveis indicados. Alguns nomes tidos como bem vistos por Lewandowski são o criminalista Pier Paolo Bottini, o tributarista Heleno Torres, o ex-presidente da OAB Marcos Vinícius Furtado Coelho e Maria Paula Dallari. Essa última é professora da USP e filha de Dalmo Dallari, jurista que foi muito próximo do PT e teve atuação combativa e reconhecida contra a ditadura militar. Ele foi responsável por ler parte da Carta pela Democracia em agosto na USP, que envolveu diversos atores da campanha de Lula. O Dalmo Dallari tem uma coisa curiosa. Apesar dele ter sido punitivista no passado, um dos orientandos dele foi justamente o ministro Alexandre de Moraes, homem próximo do Michel Temer. Olha aí o Luiz Giglioli, é muito bom ter esse diálogo conciliatório com os ministros do STF, ainda mais depois de tantos ataques dos bolsonaristas. Lembrando que alguns deles foram hostilizados nos Estados Unidos, foi o Barroso agora, esses dias, e isso é preocupante. Não esqueçam, gente, de mandar superchats aqui para a gente continuar trazendo todas as principais notícias para vocês. Façam como a Sandra Araújo, pinguem R$5 para vocês ajudarem aqui no nosso trabalho. Fora do círculo de influência de Lewandowski, o nome citado nas últimas semanas é o de Silvio Almeida, professor da FGV. Ele participou de um evento de campanha do petista no fim de setembro e, na ocasião, chamou a atenção de Lula. A advogada criminalista Dora Cavalcante também tem sido lembrada, segundo pessoas próximas ao presidente eleito. Ela tem posição garantista, o que é bem visto por petistas, e foi sócia de Márcio Tomás Bastos, o ministro da Justiça no primeiro mandato de Lula, e jurista mais influente do PT quando ainda estava vivo. O advogado Pedro Serrano é outro nome defendido como um bom nome por interlocutores do presidente. Eu conversei também com pessoas do governo de transição e o nome do Serrano de fato está sendo ventilado, embora eu tenha perguntado para ele em mais de uma ocasião e ele negue essa possibilidade. Ele acha que ele não tem a menor chance, que ele continuará sendo professor. Talvez ele vá compor aí conselhos que discutam a justiça no país. É o que ele defende
publicamente. Além deles, outro nome que surge em conversas reservadas é o do presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. O integrante da Corte de Contas é próximo ao senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e de políticos da cúpula do Congresso. E sua nomeação poderia servir para compor uma negociação com o Legislativo. Outro nome cogitado para o Supremo é do ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB. O Flávio Dino estão dizendo que é menos provável porque ele pode topar um ministério, mas o nome dele também não é carta fora do baralho. Dino é ex-magistrado e foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O ex-governador também, porém, também é cotado para assumir o Ministério da Justiça, mas a hipótese mais provável é ele ficar no Senado para engrossar a bancada governista. Outro advogado que corre por fora é Cristiano Zanin Martins. Ele é visto como improvável devido à proximidade que criou com Lula na defesa do pessoal do presidente eleito durante a Operação Lava Jato. Nesse caso, pessoas próximas acreditam que seria uma nomeação conflituosa. Na visão deles, seria pior do que a indicação de um AGU responsável pela defesa jurídica do governo, como fizeram Fernando Henrique Cardoso com Gilmar Mendes e o próprio Lula com Dias Toffoli, ou o presidente Jair Bolsonaro com André Mendonça. Para uma segunda vaga de Rosa Weber, a tendência é que seja indicada uma mulher, já que a composição do Supremo tem ao menos 2 mulheres desde a indicação da ministra Carmen Lúcia por Lula em 2006. Atualmente, uma das cotadas entre as que podem ser indicadas é a criminalista Flávia Rahal. Além disso, a ministra do STM, Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que foi indicada para o cargo em 2007 por Lula. Ela integrou a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República durante os primeiros mandatos do petista. A advogada Débora Duprá, ex-vice-procuradora-geral da República, também é citada como opção. Pessoas próximas de Lula dizem que o presidente eleito teve um aprendizado com seu antecessor Jair Bolsonaro. A necessidade de indicar alguém que não esteja próximo da aposentadoria compulsória dos 75 anos. Bolsonaro indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça para a corte quando ambos tinham 48 anos. Com isso, se ficarem até a idade limite de atuação no tribunal, permanecerão 27 anos na cúpula do Judiciário Nacional. Aí tem as listas aqui da Folha, quem deve comandar o STF no terceiro mandato de Lula, Rosa Weber ano que vem e Luiz Roberto Barroso em 2024, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin em 2025 e Edson Fachin em 2026. E o TSE, o tribunal tem rodízio na presidência entre integrantes do Supremo. Esse próximo ano será do Alexandre de Moraes, 2024 Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, 2025 Carmen Lúcia, 2026 Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques. Aí tem as próximas aposentadorias do Supremo, Lewandowski deve sair em maio do ano que vem e Rosa Weber em outubro de 23. No governo de 2027 e 2030, o Luiz Fux aposenta em abril de 2028, Carmen Lúcia em abril de 2029 e Gilmar Mendes em dezembro de 2030. Caramba, o Gilmar Mendes ficou tempo pra caramba no Supremo Tribunal Federal. Caio Mantese. Pedro Serrano seria maravilhoso para um conselho, sem dúvida nenhuma. Mandem superchat, gente, que é bastante necessário. O governo Lula, num governo de 2031 a 2034, quem vai aposentar é o Edson Fachin em fevereiro de 2033 e o Luiz Roberto Barroso em março de 2033. E num governo de 2039 a 2042, o Dias Toffoli aposenta em novembro de 2042. O Toffoli também vai ficar tempo pra caramba. O Alexandre de Moraes, só no governo entre 2043 e 2046, ele aposenta em dezembro de 2043. E no governo de 2047 a 2050, aposenta o Cássio Nunes Marques em maio de 2047 e o André Mendonça em dezembro de 2047. Cara, ministro do Supremo fica muito tempo no cargo, mas muito tempo no cargo. E é muito importante que o Lula não erre nessas escolhas. O Lula não pode descartar uma nova manobra do judiciário para querer ferrar ele, querer ferrar os familiares dele, o governo dele. Esse homem sofreu a maior perseguição jurídica da história. Então a gente não pode menosprezar esses fatores e não pode menosprezar nenhum outro elemento que está posto na mesa para todo mundo
acompanhar e entender tudo o que está acontecendo.